Tô fazendo que vem. Ano que vem eu vou estar cuidando de você. Que tá aqui ainda. Tá chutando eu agora. Vou mandar esse vídeo pra algum lugar só pra abrir daqui 15 anos, né? Tem como? Tem, né? Um aplicativo que faz isso. Vamos fazer isso? A mamãe vai acalmar. Vai dar tudo certo. Dá um beijo. Oi pessoal, hoje eu vou dar continuidade ao vídeo passado que eu fiz, que foi sobre a gravidez aqui nos Estados Unidos. Então se você não assistiu, corre lá, assiste, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o meu relato de parto aqui nos Estados Unidos, meu parto normal. Tudo começou quando eu completei 40 semanas de gravidez. Até no vídeo passado eu comentei, né, o tipo de pré-natal que eu tive aqui. Então, quando eu fui nessa clínica, a médica foi fazer o exame de toque e acabou rompendo a membrana. Só que ela não me avisou. Então, quando eu cheguei em casa e fui no banheiro, eu me assustei com a quantidade de sangue que saiu. E nisso, toda a calma que eu vinha tendo durante a minha gravidez, naquele momento ele passou, então eu entrei em desespero. Quando eu vi o sangue, eu fiquei bem desesperada. E isso aconteceu no dia 11 de agosto, né? Eu e meu esposo fomos pro hospital ver se tava tudo ok. E chegando lá, fizeram todos os exames e me mandaram embora pra casa porque tava tudo bem. Mas aí eu fiquei muito angustiada. Então eu fiquei com muito medo de não conseguir ter o meu filho, né, de ter algum problema quanto a isso. Após isso, né, no dia 11 ainda, eu comecei a sentir contrações à noite, na madrugada, né, do dia 12, foi quando virou o dia 12, a gente foi pro hospital de novo. Eu tava sentindo bastante contração. Na verdade, assim, além das contrações, eu também tava muito preocupada. Eu queria estar checando se tava tudo bem mesmo, porque no hospital não podem te levar pro quarto se você não tiver em trabalho de parto. Então eu acabei indo pro hospital de novo porque eu queria saber se estava tudo bem, né, com o meu bebê. Chegando lá de novo, eles ferem a pressão, ver o coração, fazem ultrassom se tá ok e viram se tava com líquido ok e de novo me mandaram embora pra casa. Eu até tenho uns vídeos aqui que eu vou mostrar, então vou mostrar o vídeo do dia 11 que eu tenho, né, da minha preocupação, que vocês podem ver no vídeo. O vídeo aqui hoje. Vai chorar. O bebê tá nascendo, meu amor. Por que você está chorando? Dia 11 de 8 de 2020. A cara da mamãe triste. Que o neném tá assustando ela. O bebê já tá vindo. Né, mamãe? E vou mostrar também o vídeo do dia 12, né, de quando tava ações ritmadas, né. Olha, já estamos aqui esperando esse moleque vir. Nós já estamos fazendo trabalho de parto aqui, comunitário. Isso. Ah, boa. Olha, a contração tá vindo. Vai. E foi então na madrugada do dia 13, né, que virou o dia 12 pro dia 13, e eu comecei a sentir contração muito forte. E aí eu e meu esposo fomos de novo pro hospital. Aí chegando no hospital, elas fizeram toda a avaliação, né, e eu tava realmente perdendo líquido. Então elas conseguiram me internar, né, me levaram pro quarto. Antes de tudo isso, eu não tinha completado os 3 centímetros de dilatação. Então chegando no quarto, quando elas foram ver, eu já tava com 3 centímetros de dilatação. E o anestesista entrou no quarto essa hora e falou: você vai querer anestesia? Eu falei: eu pretendo, mas não quero anestesia agora, né? Ele falou: ó, você tem certeza? Porque eu vou demorar pra passar de novo. Eu falei: não, tenho certeza, né? Aí nisso, as contrações começaram a aumentar e eu tava naquela ansiedade que eu quero que meu bebê venha logo. Aí eu peguei e falei: chama o anestesista de novo que eu vou querer anestesia, né? E assim, confesso que sempre foi o meu medo, né? O meu maior medo foi anestesia na hora do parto. Quando o anestesista chegou, ele foi me dar anestesia e ele errou a anestesia. Então, e foi aplicar de novo e eu sentindo muita dor ali, né? E ele foi aplicar pela segunda vez e eu gemendo e junto com as contrações vindo, né? Tava sentindo dor. E meu esposo passou mais mal que eu ali, porque ficou até mais apreensivo que eu nessa hora. Ele falou assim: olha, eu acho que te furou umas 5 vezes, de tanto que te furou. Daí ele falava assim: calma, né? Aguenta. E no final das contas ele acha que me furaram umas 5 vezes, até a gente não sabe, mas foi bem sofrida essa anestesia. E depois que deu anestesia, então alivia, né? A gente não sente mais as contrações.
E com isso, por mais que a gente não sinta as contrações, a máquina acusa, né, quando tem a contração. E então aí começou. Toda vez que eu tinha uma contração muito forte, no pico dessa contração, os batimentos cardíacos do meu bebê caía. Então foi quando meu bebê entrou mesmo em sofrimento fetal. Então todas as vezes que eu tinha uma contração muito alta, elas corriam e me viravam, quando os batimentos cardíacos dele abaixavam, elas corriam e me mudavam de posição. Então foi isso o tempo inteiro, elas vinham, as enfermeiras, né, me mudavam de posição, mudavam de um lado para o outro. E depois disso, elas vieram com uma injeção, que era para cortar as contrações, né, por conta disso tudo que estava acontecendo. Então cortou as contrações, aí nisso estabilizou o meu parto, só que precisava ativar de novo, então entraram com a ocitocina para reativar o parto. E nisso eu já estava desesperada. Quando eu vi que os batimentos dele começou a cair, eu já estava desesperada antes, eu comecei a entrar em desespero maior. E eu tremia muito, não sei se era por causa da anestesia, né? E eu tremia demais e estava nervosa, e nisso foi a troca de turno entre os médicos. E aí veio uma médica nova e falou assim, olha, a gente vai precisar fazer um procedimento com você, né? Por conta disso que tá acontecendo. E aí eu desesperada falava assim, não, pelo amor de Deus, falei, me leva pra cesárea. Eu falei, não aguento mais, eu quero meu filho aqui. Falei, me leva pra cesárea. E a médica falou assim, olha, não posso te levar pra cesárea. Os riscos da cesárea são bem piores. Eu falava, pelo amor de Deus, eu só quero meu filho. Eu falei, me leva pra cesárea. Daí tem uma hora que ela olhou pra mim e falou, calma. Falou assim, eu tenho 25 anos de experiência como médica, eu sei muito bem o que eu tô fazendo. E aí nesse momento eu falei, pronto, não tem o que fazer. Falei, tenho que confiar, né? Falei, vou confiar e pronto, faz o que tiver que fazer, né? E assim, orando muito, porque eu só queria ver o meu bebê. Enfim, ela fez esse procedimento. Era tudo tão desesperador pra mim que eu não lembro ao certo qual era esse procedimento, né? Não sei o nome, eu até tentei pesquisar aqui, não achei o nome. Então, se alguém souber e quiser deixar nos comentários o nome do procedimento. Mas eu vou tentar explicar, assim, rapidinho, mais ou menos o que aconteceu, o que eu senti na hora. Então foi assim, ela introduziu algo dentro de mim e injetava líquido. Então, assim, o que eu sentia era toda hora sair líquido, então era como se fosse uma ciclagem de líquido. Então, era mais ou menos isso, né? E eu, sem saber o que estava acontecendo, eu não entendia por que estava acontecendo aquilo, né? Foi quando as enfermeiras entraram de novo no quarto e foram ver, eu já estava com uns 10 centímetros de dilatação. E aí elas pegaram e falaram assim, ó, na hora que você começar a sentir vontade de empurrar, você chama, né? Mas daqui a pouco a gente vem. Isso vai demorar cerca de 1 hora. Porém, aconteceu tudo muito rápido. Eu acredito que foi menos de 5 horas tudo isso aconteceu, né? Eu queria que meu bebê saísse logo. E aí chegou, foi me dando vontade. Na verdade, a anestesia foi passando, né? E eu fui voltando a sentir as contrações. Aí eu senti as contrações fortes, mas aquilo pra mim não me importava, sabe? Eu acho que eu tava tão em êxtase que eu queria que saísse logo, que foi quando elas chegaram, né, as enfermeiras vieram, falaram assim, ó, a médica já tá vindo, né, pra fazer isso possível. Uma fase de push, né, que é quando você empurra. Então, elas contavam e mandavam empurrar. Então, na primeira empurrada que eu dei, ele já escorregou, então já saiu, a cabeça dele já tava quase saindo. Isso eu fiz umas 7 empurradas, assim, foi quando o Lucas saiu, né, e nisso tinha muita gente dentro do quarto, na hora que ele saiu mesmo, né? Tinham 7 pessoas dentro do quarto e o meu esposo disse que na hora que ele saiu, ele viu que tava um cordão enrolado. Então, assim, foi tudo muito rápido, tiraram ele. E como eu falei pra vocês, eu tremia muito, né, durante o parto. E quando meu bebê nasceu, ele nasceu com febre muito alta e eu tive alergia. Eu acredito que foi por causa da anestesia, né? Então eu comecei a inchar, minha boca inchou, eu tremia demais e aí eles me deram um antialérgico. Uma coisa que eu falo que me marcou demais, que me emocionou muito por muito tempo, foi porque todas as vezes que eu ia ver relato de parto aqui nos Estados Unidos, é relato de parto normal, acho que em qualquer lugar, né? Acho que o momento que é mais emocionante é quando tiram o bebê e ele vem direto pro seu colo. E isso era o que eu mais sonhava, né? Nossa, eu não vejo a hora que eu vou tirar o meu bebê e pegar ele no colo, né? Aquele momento, né? Você poder amamentar o bebê ali na hora. E meu não aconteceu assim. Então isso, assim, foi frustrante pra mim, mas foi o que mais me emocionou, assim, sabe? Foi porque foi tirado tão depressa de mim e eu não tive esse momento, sabe? Então foi quando tiraram o meu bebê, eles já colocaram o meu bebê no oxigênio, tudo, e colocaram o meu bebê aqui pertinho de mim, nem me deram ele, né? Colocaram ele aqui pertinho pra tirar uma foto, eu
vou mostrar aqui, mas eu nem conseguia fazer pose para foto, eu só conseguia chorar, né? E foi assim, o meu bebê foi pra UTI, né? Eu vou falar isso no próximo vídeo sobre como foi ele estar na UTI. Mas logo em seguida que ele nasceu, a médica veio, né, com a minha placenta. E isso tudo, assim, eu lá, naquela situação, sem o meu bebê, toda acabada, chorando. E ela veio falar em inglês, assim, comigo. E na hora, vocês imaginam, né? Eu tava tão fora de mim, assim, que ela veio falar, olha, você tem um problema aqui, né, no cordão umbilical. Eu nem imaginava que isso poderia existir, né? Então, eu tive durante a minha gestação o que eles chamam de artéria umbilical única. Então, assim, o normal é ter 2 artérias e uma veia. No meu caso, eu tinha uma artéria e uma veia. Isso é o que causa grande parte de síndromes cromossômicas e até mesmo má formação nos órgãos do bebê. Tudo isso por conta de não chegar oxigênio suficiente para o bebê, alimento suficiente para o bebê. Pelo que eu li, com certeza você consegue descobrir essa alteração no cordão umbilical com 22 semanas de gestação. Às vezes você pode descobrir antes, mas com certeza, né, é a partir da 22ª semana de gestação. Por conta dos probleminhas que o meu bebê nasceu, a gente está indo em geneticista para verificar quais são as relações genéticas que ele tem, né, de acordo com os probleminhas que ele tem. Então, não sei se vocês assistiram no meu vídeo passado, eu cheguei a comentar que a minha médica, ela notou, né, que o meu bebê não estava crescendo. E ela me pediu um exame, um ultrassom, para checar se estava tudo bem. E até hoje, né, eu não sei se isso acusou no exame, eu não sei se ela pediu corretamente o exame que deveria ser feito mesmo, né? Mas enfim, ela sabia que o meu bebê não estava ganhando peso e a gente não descobriu, né, esse problema do cordão umbilical. Então, meu bebê ele até nasceu abaixo do peso, né? Até por conta disso. E aqui eu tenho... Ele nasceu no dia 13, né, de agosto. Ele nasceu às 13h51, com 6 pounds, 4 onças e 50 centímetros. 6 pounds, 4 onças equivale a mais ou menos 2 quilos, 840 gramas. E nasceu, graças a Deus. E nos próximos vídeos eu vou contar um pouco sobre como foi ter o meu bebê na UTI, porque nisso a gente foi separada ali no momento do parto. Eu posso dizer, do meu relato, foi bem chocante pra mim. Não foi nada do que eu imaginava, principalmente quando é a primeira gestação, né? Acho que nenhuma mãe pensa nessas coisas que podem acontecer. A mãe só visualiza aquilo que é lindo, né? Tudo que um parto, que a gente vê por aí, mas a maioria das pessoas, elas idealizam o parto, elas romantizam o parto, né? Então, pra mim foi muito complicado, pra mim foi muito emocionante, assim, foi um choque muito grande, até porque tudo que eu passei eu não sabia até então durante a minha gestação inteira. Foi um milagre pra mim, o meu bebê nascer. Mesmo da forma que aconteceu, eu sou grata pela vida do meu bebê hoje, por poder ter o meu bebê comigo hoje, mesmo com os probleminhas dele. Eu queria deixar para vocês um pouco do meu relato de parto aqui nos Estados Unidos, as complicações que eu tive, dificuldades que eu tive, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e me acompanhem nos próximos vídeos, que eu vou falar um pouco sobre como foi o meu bebê na UTI, assim que ele nasceu. E é isso, um beijo!